Machão que prega e soca a mulher em casa existe. E nós sabemos. Pai que aterroriza filho em nome da fé, arrancando página da Bíblia, amassando e colocando na boca da criança, existe. E nós sabemos. Se não for no nosso alcance, podemos orar e chorar. Mas se for no nosso alcance, joga o travesseiro da conivência no lixo. Levante-se e faça alguma coisa. Segundo o levantamento feito pela organização Sapernet e enviado ao Ministério Público Federal, 1 milhão de brasileiros participam de grupos com pornografia infantil. 1 milhão de brasileiros. Com todo respeito, se alguém tem dúvidas, eu não tenho e já peço perdão. Desses 1 milhão, tem alguns aqui. Ou no nosso arraial, não tem ímpios infiltrados vestidos de crente. Não vamos passar essa vergonha nacional de fazer um corporativismo ridículo. Eu tô republicando quando é preso esse cara que leva nome de pastor. Eu republico quando eu vejo que foi descoberto. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós não sermos coniventes é sair desse discurso ridículo de não, então não é pastor, não, então não é que não. Deram um credencial sim, acreditaram sim, mas é um delinquente infiltrado, é um psicopata infiltrado, é um ímpio infiltrado. E daí, se colocar o título que ele tem, se nós nos levantarmos para reiterar dizendo, já vai tarde pro presídio. Irmãos, trouxemos adiante uma parte desta pregação da pastora Raquel, a qual vemos uma grande autoridade ali, trazendo este assunto importantíssimo. Não quero levar em consideração a questão de ela ser mulher e pastora, alguns podem pensar a respeito disso, mas eu creio que há exceções, como se mostra isso pela verdade, pela autoridade que se manifesta nela, a qual está trazendo benefícios para muitas famílias. Muitas famílias não podemos ficar omissos, irmãos. Omissos em situações diversas, ao qual convivemos. Qual é a nossa posição? A pastora Raquel teve esta atitude, se manifestou esta força dentro dela, ela explanar, exortar esta verdade. Quantos ganhando dinheiro, enriquecendo em custas daqueles que não têm nada, dizimam na igreja e às vezes não tem nem na casa deles para levar, levam oferta, coleta e passam necessidades em suas casas. Outros amam o poder, estão diante de um povo como reis. Em outros lugares existem monopólios, aonde só aquela condição familiar está ali como que um reino diante de um povo. Irmãos, e nós? Até quando vamos ficar calados acerca de certas verdades? Outros estão ali, frequentam uma denominação, mas não são conhecidos, nunca foram visitados pelo pastor ou por quem está ali na frente. Não conhecem o que é evangelho, isso é o cúmulo. Hoje nós estamos chegando num ponto que nós perguntamos para cristãos o que significa o evangelho e não sabem responder, não sabem o que é evangelho. Isso é como se fosse o abecedário do cristianismo. Isso é seríssimo, isso é uma vergonha para todos nós. O Senhor Jesus falou, meu povo sofre por falta de entendimento. E nós o que falamos diante dessas situações? Ficamos calados e muitos já têm conhecimento. O Evangelho é a justiça de Deus que se revela de fé em fé. E é o poder de Deus manifesto na vida de todo aquele que crê. Existe uma justiça aqui terrena,
Por isso é constituído juízes, homens para estar diante dos tribunais, julgar o povo, e aquele que anda dentro da lei terrena alcança a ser um cidadão de bem aqui na terra. Mas isso não é o suficiente para entrar no céu. E a justiça do céu é uma justiça além da terrena, a qual ela se revela pelo Evangelho. E dentro dessa justiça aparece o querer de Deus. E nós somos justificados pela fé, conhecendo essa justiça. A base dessa justiça é a fé, é o amor, é a esperança da vida eterna. E muitos cristãos não têm noção disso, não conhecem essa justiça. Entra no templo, sai do templo, mas não tem conhecimento do princípio que Cristo veio trazer para a terra, para a salvação do homem. Não conhece a base, ainda não deu os primeiros passos. Isso realmente é algo terrível, é algo terrível. Não podemos se calar. Muita gente sofrendo, a lã está sendo arrancada, depressiva, a vida não muda, não conhece o que é uma oração profunda. E outra, irmãos, a verdade tem que ser manifesta aqui. Muitos pastores, irmãos que estão diante do povo, não oram muitas vezes nem 1 hora por dia. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, não oram. Existe uma prática, alguns acham que pelo estudo, sem ter chamado, sem ter vocação, sem ter amor, acham que vão liderar, acham que a vida vai se manifestar no coração daqueles que estão diante dele. Um cego não pode guiar outro cego. Irmãos, 1 hora de oração. Isso é o mínimo para quem está diante do povo, mas é o mínimo do mínimo. Alguns não têm nem conhecimento. Alguns até pensam assim, como que eu vou orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas num dia? Não compreenderam que a oração, ela não é palavras, mas é abrir o coração diante de Deus. Abrir o coração. Não conhecem o que é jejum, pensam que jejum é jejuar para alcançar algo que nós pedimos ali quando estamos jejuando. Irmãos, o jejum sem oração não funciona. Se nós não conhecer o fundamento da oração, o jejum ele traz renovo para nós, mudança de vida, traz transformação, desperta o chamado. Aquele que está em oração e jejua, ele sente claramente o renovo na alma. Mas aquele que não tem esse conhecimento e jejua, muitas vezes sente dor de cabeça, desiste, porque não está em espírito, não anda em espírito. Então é um tempo de nós tocar a trombeta, manifestarmos a verdade, vivermos em amor, sairmos, tirarmos a candeia de debaixo da cama, colocarmos ela no velador. E tem alguns que têm conhecimento e se cala. Abre a tua boca, irmão. Se posiciona, se coloca como um verdadeiro cristão na terra. Quantos sendo enganados em tantos lugares aí, e tu sabe que não tem edificação, não tem transformação. E tu vê na rua daquela igreja e nem sauda, nem abraça. Ajuda a enterrar também, lança ele no inferno, mas se tu tiver amor, arrebata ele do fogo. Irmãos, é tempo de despertamento. A pregação desta pastora vem despertando a muitos e que possamos também ser despertados para se posicionarmos, andarmos na verdade, amarmos a justiça, não sermos hipócritas, irmãos. O que adianta nós estarmos num lugar, mas nem conhecermos a pessoa ali que está do nosso lado, entrarmos e sairmos, não termos vínculo de amizade, não termos convívio espiritual, social, não termos conversas santas, não adianta nada. É uma perca de tempo se não há renovo, mudança, se o amor não se manifesta. Muitos cristãos com medo da morte, porque não conhecem a vida. Aqueles que estão em Cristo não há mais morte, Cristo falou. Olha, que Deus nos desperte. Pegamos este exemplo. Desperte, desperte tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Deus abençoe a todos,
Que Deus nos desperte, nos ilumine, para que possamos ser fiéis à sua palavra, sermos luz nesta terra, naquele grande dia participarmos da glória eterna. Deus abençoe a todos.